No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um canal de efeitos no FL Studio. Sabe aquela dúvida que você tem sobre distorção paralela, compressão paralela e você sempre vê engenheiros de áudio explicando isso utilizando outras DAWs? Hoje eu vou explicar isso para vocês no FL Studio e vamos conversar um pouquinho sobre o porquê você deve fazer isso na sua mixagem. Qual é a diferença entre você e eu? Vou utilizar aqui um projeto de um beat, que é o mesmo projeto que eu utilizei para ensinar vocês a fazer o roteamento. Se você não sabe fazer o roteamento da sua mixagem, não é tão válido que você queira aprender a fazer esses efeitos em paralelo. Então, para você poder ter um aprendizado bem legal, vai nesse vídeo que está aqui no card, aprende a fazer o roteamento da sua mixagem e aí depois vamos conversar sobre esses efeitos em paralelo. Eu tenho certeza que vai valer a pena esse pouco tempo que você vai investir assistindo esse outro vídeo. Por que fazer um canal de efeito? Basicamente, existem vários motivos. Eu vou dar um exemplo utilizando o reverb. O reverb, quando a gente tem ele em um canal separado, a gente consegue economizar o processamento do nosso computador, porque a gente vai estar enviando todos os instrumentos para um único canal, que é o canal do reverb, e a gente só precisa utilizar um reverb naquele canal. Claro que eu não estou falando para você fazer toda a sua mixagem com um reverb, mas geralmente você vai utilizar o mesmo reverb para fazer várias funções na sua mixagem, para que toda a sua mixagem soe dentro de uma mesma sala. Se você vai utilizar um reverb de sala e você faz um processamento insert, para você poder chegar a uma sonoridade que toda a sua mixagem se encaixe em uma sala, você vai ter que abrir o mesmo reverb em todos os canais. E você pode evitar isso utilizando um canal de efeito paralelo. Um outro motivo muito importante para você fazer os efeitos paralelos é que ele vai permitir que você tenha total controle sobre a sua mixagem. Ainda voltando no assunto do reverb, pode ser muitas vezes que o grave embole no seu reverb. E caso ele esteja feito de forma insert, você vai ter grandes dificuldades para limpar esse grave do reverb sem limpar da voz principal. Se você fizer isso, a voz principal vai perder a sua característica. Inclusive, falando sobre equalização de voz, eu vou deixar um outro vídeo aqui no card. Mas, voltando ao assunto, os médio graves e graves podem embolar no seu reverb, assim como os extremos agudos também podem estragar o seu reverb. Então, muitas vezes, o que a gente faz, não em todas, mas em grande maioria das mixagens, é que a gente corta os graves e médio graves e corta também os agudos. Um corte muito comum de reverb é que ele seja feito de 400 Hz a 4000, que é apenas a região necessária para aquele reverb soar, porque os extremos agudos e graves tendem a ficar feios no reverb. Claro que isso não é via de regra, e em uma mixagem, conforme você vai avançando, você vai utilizar vários reverbs com vários intuitos diferentes, mas não é o caso aqui dessa explicação. Para você poder entender a funcionalidade do efeito paralelo, eu não posso ficar te dando vários exemplos de mixagem e fazer com que você se perca. Muitas pessoas me perguntam se eu faço assessorias, aulas particulares, mentorias e cursos de produção musical. E a resposta é que sim. Se você já mixa hoje, mas quer atingir um nível profissional, realmente um nível de mixagem de mercado, você pode entrar em contato através do nosso Instagram, que a gente vai com certeza agendar no melhor momento aulas particulares para você. Caso você queira destravar no mundo da música e entender tudo de uma maneira prática, rápida e no seu tempo, que você pode acessar quando quiser, eu também tenho os meus treinamentos. Então, além desses dois motivos que eu dei para vocês, um é o controle de mixagem em questão de limpar frequências e etc. E o outro é a questão de economizar processamento, como por exemplo, para economizar com reverb, você também pode economizar com um delay. O mesmo delay que você está usando em automações da voz principal, você pode usar em automações da dobra, caso você tenha um canal para aquele delay. Então, se eu quero o mesmo tempo de delay em uma dobra que eu tenho na voz principal, eu posso pegar aquela dobra, mandar para aquele canal, fazer uma automação, e só naquele momento ela vai compartilhar do delay da voz principal. Claro que é legal que nesse momento a voz principal não esteja lá também, porque senão o delay vai repetir os dois, e aí você vai acabar tendo um conflito ali de informações no cérebro do seu ouvinte. Fora isso, existem vários outros motivos, como compressão paralela, distorção paralela, que a gente pode falar em vídeos isolados sobre cada um desses efeitos. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como fazer e vocês já entenderam por que isso é importante. Só para finalizar,
No caso da distorção paralela e compressão paralela, você vai ter ainda mais vantagens fazendo isso dessa maneira. Até porque uma técnica de compressão paralela, ela é capaz de aumentar o RMS da sua mixagem, a média sonora da sua mixagem, sem suprimir a dinâmica. Então, se você faz uma compressão insert, você vai ter um ganho de RMS, mas você vai ter um comprometimento da dinâmica. Então, se você tem uma cópia daquele sinal sendo processada de maneira separada, você vai manter a sua dinâmica, porém o recheio da sua mixagem você consegue aumentar. O mesmo acontece com a distorção. Você pode adicionar uma característica daquela distorção na sua bateria sem distorcer a sua bateria. E isso é maravilhoso e vai trazer você ao mundo profissional da mixagem. Aqui na tela do FL eu tenho já um projeto mais ou menos organizado, que eu sempre ensino aqui no canal questões de organizar, renomear, colorir, e deixei para vocês no último vídeo sobre roteamento. Então, se você não assistiu, assiste lá. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho bateria, melodia e um único efeito, que é um drop, e aqui o canal 19 é minha tag. Então, para poder sinalizar, vou botar dessa cor, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho dois canais laranja aqui, tá? Que é, se você não assistiu a aula de roteamento, você não vai estar entendendo tão bem, mas não tem problema também se você já sabe fazer esse tipo de coisa no FL. Então aqui eu tenho um canal para jogar para o estéreo de maneira paralela e eu tenho um reverb. Conforme eu for mixando, um artista gravar um vocal aqui e eu for realmente levar para uma sessão de mixagem, eu vou ter provavelmente uma distorção paralela, uma compressão paralela e mais um ou dois delays pelo menos. Possivelmente também mais um ou dois reverbs, além do reverb de sala que eu estou utilizando, tá? Mas aqui só para vocês entenderem, nesse caso do reverb, alguns instrumentos que eu quero reverb, como por exemplo, essa percussão que marca o beat, ó. Eu mando para o meu canal de reverb. Como que eu posso fazer isso da forma correta? No meu reverb, eu vou ter aqui o dry wet 100% wet. Sempre que o efeito é paralelo, você vai usar 100% wet, porque você já está equilibrando o canal seco com o canal com efeito. O dry wet faria isso num processamento insertado no seu instrumento. Então aqui, eu tendo o meu efeito 100% wet, eu consigo enviar os instrumentos que eu quero que tenham a reverberação para ele, tá? Então aqui no caso, como eu não mixei, por exemplo, open hat eu ainda não mandei, mas eu vou mandar. Hi-hat eu vou mandar, as outras percussões também vou mandar, e aqui eu já mandei também algumas melodias. Então você vê que eu tenho o tanto que eu quero de cada um para esse reverb. Ok, então é assim que você vai fazer. Futuramente na mixagem eu posso abrir compressões, equalizações, compressores multibandas em cima desse reverb. Uma coisa que eu costumo fazer quase sempre é com o próprio equalizador do FL, eu corto aqui aquelas regiões que falei para vocês, que são os graves e os agudos. Isso já faz com que o reverb encaixe melhor na maioria das mixagens. Claro que eu não faço a mesma equalização para todos os reverbs. Eu já vi uma técnica de mixagem, inclusive utilizada em músicas como do Coldplay e de bandas internacionalmente conhecidas, aonde eles utilizam um reverb com um low cut bem agressivo, ou seja, ficam somente os agudos naquele reverb. Outro reverb eles fazem essa equalização que eu mostrei, de tirar os graves e os agudos, e um outro reverb eles deixam com um pouquinho de grave sim. Então, se eles querem mais brilho na voz, eles colocam um reverb que tem o agudo. Então, eles têm essa técnica para poder também manipular o reverb, mas claro que isso não é essencial. Sendo sincero com vocês, eu utilizei essa técnica em uma mixagem minha e foi muito bem aceita, muito bem repercutida, mas em outras mixagens eu não utilizei necessariamente dessa técnica de reverb. Normalmente eu utilizo mesmo um reverb de sala com essa equalização padrão e mais um outro reverb artístico ali junto. Bom, então aqui vocês já entenderam como que eu faço os efeitos paralelos e o conceito disso. Nos próximos vídeos vou mostrar distorção paralela e compressão paralela para vocês. Esse vídeo foi um vídeo bem teórico para você poder entender o conceito. Futuramente eu posso ir mostrando para vocês efeitos em paralelo que eu costumo fazer nas minhas mixagens, incluindo os delays paralelos, os reverbs,
as distorções e compressões paralelas, ok? Claro que tudo isso entra em assuntos muito mais complexos, como por exemplo o tipo do compressor que a gente vai utilizar para uma compressão paralela, o tipo de distorção que a gente vai utilizar e os tipos de parâmetros que a gente vai manipular ali. Então tudo isso acaba sendo um assunto um pouco mais complexo, que ficaria extremamente chato para o YouTube. Então eu espero que você tenha entendido exatamente qual é o conceito de utilizar esses canais em paralelos e fazer os seus efeitos em paralelos. Faça também um roteamento correto da sua mixagem e eu tenho certeza que essa dica pode não parecer, mas vai mudar totalmente a sua mixagem. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente precisa de uma boa fundação. Essa é a fundação que os grandes engenheiros de mixagem realizam nos grandes hits que você escuta por aí. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe seu dedo aí no like e deixe aquele comentário. Se inscreve também no canal para acompanhar os próximos vídeos. Isso serve demais para motivar a gente e mostrar que esses vídeos são úteis para vocês, para que a gente continue postando. Vou deixar no comentário fixado o link para você entrar na minha comunidade do WhatsApp. Lá você vai ter várias oportunidades diferentes, desde sorteios de mixagens que são feitas por mim, até mesmo consultorias gratuitas da sua produção musical. E eu vou deixar para você o convite dessa comunidade no comentário fixado. Então é isso, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.